Deus. Missionária Adrielane mesmo, né? Já esteve ministrando a aula dela. Vai orando nesse momento, apresentando aí o missionário Adriel. Adriel Café. Amém. Delânia. Amém? Então vamos estar orando. Vamos aqui adiantar o processo. Em nome de Jesus. Queremos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Pai, te louvamos pela vida de todos aqueles que estão aqui presentes nessa sala, para juntos podermos bendizer e exaltar o teu nome. Abençoa o missionário Adriel. Usa o teu servo mais uma vez como instrumento nas tuas mãos. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, pastor. Só me tira uma dúvida. O material ele vai ser apresentado? Pronto, pastor Luciano. O material ele vai ser apresentado aqui também no painel? Hein, pastor Luciano? O material ele vai ser apresentado aqui no painel? Você tem como ir no painel do Zoom aí, no espaço aí de configurar a tela do seu molde aí. Um espacinho que tem com a setinha verde. Não sei se a Andrelânia já liberou para você essa opção para você fazer hoje. Porque o Wesley não está conosco hoje, ele precisou viajar, ele tem que controlar essa questão da mídia toda, né? Sei. Eu estou tentando aqui, viu, encontrar. Só um instantinho, pastor. Eu acho que eu não vou conseguir não, viu, pastor? Eu não sei utilizar muito o aplicativo. Talvez eu não consiga, viu, pastor? No caso, seria apenas para apresentar o material, né? O material da aula, aquele material em PDF que eu compartilhei com o senhor. Tá falando aí que eu vou ver se baixo aqui, consigo colocar por aqui. Ô, pastor, Adriel, dá certo eu apresentar por aqui, viu? Eu consegui baixar agora, aí eu vou apresentar para você. Tá bom, Andrelândia, eu agradeço, viu? Amém, né? Então, enquanto a Andrelândia vai aí procurando para a gente dar introdução aqui a esse nosso momento de reflexão, eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está me concedendo de estar participando nessa noite com vocês de maneira remota, mas eu acredito que a gente pode utilizar muito bem deste tempo e buscar em Deus aqui uma edificação, né? Sermos renovados em nossa visão de reino, a nossa visão de vocação, a nossa missão, a nossa visão de missão. E eu agradeço também a vida do pastor Luciano, que para mim ele é o meu mentor, né? Ele pensa o contrário, mas na verdade eu o considero como mentor, um amigo, e a gente tem desfrutado de uma amizade muito maravilhosa, né? Eu sou grato a Deus pela vida desse homem de Deus, e todos os dias eu vejo o que Deus está fazendo nele e através da vida dele. Muito bem. E eu sou muito grato a Deus pela vida do pastor Luciano, da Jussara, da família. E quero saudar todos, né? Eu não tive a oportunidade aqui de ver bem quem está participando, mas eu acredito que algumas das pessoas aí eu deva conhecer. Deus possa abençoar a vida de vocês. A gente vai estar introduzindo aqui esse nosso momento de compreensão da missão de Deus, tá?
E os irmãos fiquem muito à vontade aí para fazer algum tipo de pergunta pertinente à temática que a gente estiver discutindo, tá bom? E a gente vai estar nessa noite meditando sobre a compreensão da missão de Deus, né? E graças a Deus aí a Andrelândia vai estar me ajudando, tá bom, Andrelândia? Eu vou ficar solicitando você para passar os slides aí, para a gente ler juntos, tá bom? Se você puder passar o primeiro slide aí, eu agradeço, amiga, viu? Para a gente já estar dando início à nossa a primeira frase aqui, introdutória do Compreendendo a Missão de Deus. Douglas, ele destaca algo que eu acho que seria o destaque inicial da nossa reflexão. Ele diz, nós começamos. É muito comum a gente dizer, vamos fazer missão, né? Vamos evangelizar, vamos trabalhar, vamos desenvolver aqui alguma ação social, vamos desenvolver um discipulado eficiente, eficaz, vamos trabalhar, vamos servir, vamos fazer a obra de Deus. Isso é muito comum, são dizeres que estão presentes aí no nosso meio evangélico. A igreja, ela vibrantemente, ela diz, vamos fazer missão, vamos para cima, vamos trabalhar. Porém, diante dessa afirmativa, vem aqui uma segunda afirmativa, né? Um questionamento, na verdade. Se nós começamos, né? Nós começamos. A pergunta é, onde a missão começa? Ela começa em Deus. E Douglas, ele expõe essa questão de que a missão de Deus, ela não se trata apenas a missão, né? A missão no nosso vocabulário cristão, ela não começa quando a gente diz vamos fazer missão. Ela não começa quando a gente diz vamos evangelizar, né? Ela começa em Deus. Deus é a própria origem da missão, né? Eu quero destacar aqui um dos livros que foi base para a construção dessa aula no próximo slide aí, A Missão do Povo de Deus. Esse livro eu super recomendo, tá bom? Para você se aprofundar mais nesse assunto. Que missão é essa? Como que é a missão de Deus? Eu super recomendo aí A Missão do Povo de Deus, esse livro que é muito precioso, é riquíssimo. E ele diz assim, não é tanto a questão de Deus ter uma missão para a sua igreja no mundo, mas sim o de ter uma igreja para a sua missão no mundo, né? Não é tanto a questão de Deus ter uma missão para a sua igreja no mundo, mas sim o de ter uma igreja para a sua missão no mundo. É apenas uma questão de definição, né? De clareza, de uma observação que ele faz aqui neste livro, e eu acho muito pertinente ao assunto Compreendendo a Missão de Deus, que a questão aqui não é Deus ele ter uma missão feita, estruturada para a igreja dele, que desenvolva aí dentro de um mundo, né, e possa alcançar perdidos. E às vezes a gente vê a missão apenas como esse pressuposto de que a missão ela é uma missão que foi preparada por Deus para a igreja, exclusivamente para a igreja. Mas a questão é que Deus, ele tem uma igreja, né? Ele tem uma igreja e ele deu, né, uma igreja para a sua missão no mundo. Ele tem uma igreja e ele deu essa igreja para a missão, com o propósito de desenvolver uma missão. A missão não foi feita para a igreja, mas a igreja foi feita para a missão. A missão, ela é de Deus. A razão da existência da igreja é a razão da existência de uma missão. A igreja, ela vive em função de uma missão, né? Ela vive em função de uma missão. Então, a missão surge do coração do próprio Deus e é transmitida de seu coração para o nosso. A missão, ela é o alcance global de um povo global e pertence ao Deus global. Vamos aqui para o próximo ponto. Primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês aqui é o surgimento e a definição desse conceito de missão de Deus, né? Como é que é esse negócio de missão de Deus? E existe um termo aí que ele tornou-se conhecido, chamado Missio Dei. E a gente quer estar tratando sobre ele nesse primeiro momento também, tá? Vamos aqui para o próximo passo, próximo slide, o surgimento e o conceito dessa missão, né? A missão de Deus. E aconteceram, gente, dois eventos que ficaram
muito marcados aí nesse processo de missão, de teologia bíblica, de teologia da missão. Um aconteceu lá em Brandemburgo, na Alemanha, em 1932, o outro aconteceu em Ulm, em 1952. E nessas duas conferências, se levantou um teólogo que ele começou a articular essa questão da missão como sendo a atividade de Deus, né? Deus, ele tem uma missão, e o Deus da missão tem uma igreja. Deus da missão tem uma igreja. E Karl Barth, o nome dele, o influxo de Barth dentro desse pensamento missionário, desse pensamento de teologia bíblica de missão, veio atingir, né, o auge na conferência em 1952. Em 1932, tornou-se essa possibilidade de um conceito de missão de Deus. Mas em 1952, né, reavivou novamente esse termo chamado Missio Dei, e foi lá, nesse ano, nessa conferência, nesse congresso, que a ideia da missão de Deus, a ideia, né, ela começou a ser clareada na mente dos teólogos, daqueles que estavam envolvidos com seriedade na missão. E compreendeu-se que a missão, como derivada da própria natureza de Deus, ou seja, Deus é o Deus da missão. E ela foi colocada no contexto da doutrina da Trindade, e não na eclesiologia ou na soteriologia. Por quê? Às vezes, quando a gente pensa sobre missão, a gente vai encontrar missão dentro da teologia aonde? Supostamente dentro da eclesiologia, né? Quando se estuda a igreja. Ou quando você vai estudar sobre salvação, que é a soteriologia, aí você pensa que a missão de Deus ela vai estar ou na eclesiologia ou na soteriologia. Mas a missão de Deus ela está dentro da própria Trindade, né? Dentro do contexto da doutrina da Trindade. É lá onde a gente vai encontrar de fato a missão. Porque a missão ela não passou a surgir quando surgiu a igreja. A igreja nasceu, então a igreja nasceu, aí de repente nasceu uma missão. Na verdade, a missão ela vem muito antes de igreja ser igreja, porque o Deus da missão, ali no Éden, ele já apresenta uma missão, né? A missão de redenção, a missão de restauração de todas as coisas, de que haveria de nascer um, e esse um, ele pisaria na cabeça da serpente, né? Ele desenvolveu um ministério de justificação, de restauração, não apenas do ser humano, mas de todo o cosmos, de toda a existência, né? Tanto da natureza como também do ser humano. Então, Deus, ele é o Deus da missão. Não é a igreja que tem uma missão, né? O Deus da missão, ele tem uma igreja. E a igreja ela é uma ferramenta dentro da missão de Deus, para desenvolver a missão de Deus. E a gente vai estar estudando isso aqui, gente, tá bom? Eu quero ser muito objetivo, tá certo? No próximo slide aí, reconheceu-se que lá no Congresso, a igreja ela não poderia ser nem o ponto de partida e nem o alvo da missão. A missão não começa na igreja e ela não termina na igreja. A obra salvífica de Deus precede tanto a igreja quanto a missão, que eu falei anteriormente. Não se deveria subordinar a missão à igreja. Ou seja, a igreja quem traça as metas, a igreja quem implanta as estruturas, como se a missão fosse de fato da igreja. E não é, né? Pelo contrário, ambas deveriam ser inseridas na missão de Deus, que se tornou então o conceito mais abrangente aí no Congresso. A Missio Dei, tá? Que é a missão de Deus, institui as missões eclesias, que são as missões da igreja. A missão de Deus, ela vai instituir as missões da igreja. As missões da igreja, ela gira em torno de uma só missão, que é a missão de Deus. A igreja, ela deixa de ser a remetente para ser arremetida, né? A missão, eu estou lendo para vocês aqui, tá, gente? Esse slide aqui. A missão não é primordialmente uma atividade da igreja, mas um atributo de Deus. Deus é um Deus missionário. Compreende-se a missão desse modo, como um movimento de Deus em direção ao mundo. A igreja é vista como um instrumento para essa missão. Então, assim, queridos, a gente tem um propósito na vida, que esse propósito ele já foi estabelecido por Deus antes mesmo da nossa existência, né? E
A igreja, ela surgiu há mais de 2000 anos atrás. E o fato da igreja ter surgido não significa que a missão passou a ser manifestada, né? Antes da igreja, antes do Novo Testamento, já no Antigo Testamento, a gente percebe que Deus ele tem um propósito em Adão, depois a gente vê a manifestação desse propósito em Noé, na questão da restauração de tudo, né, de uma família, e posteriormente na pessoa de Abraão, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Então, Deus ele veio ao longo da história revelando uma missão de redenção, uma missão de restauração, sendo que a igreja ainda não havia sido imergida na história, mas Deus já tinha uma missão, que era a missão de transformação de tudo. Passando para o próximo slide, aqui a gente compreende melhor o que é a Missio Dei dentro de 3 pontos principais, né? O primeiro, que a missão tem a sua origem no próprio relacionamento da Trindade. Eu vou explicar isso para vocês aqui mais na frente. Em segunda definição, em segundo ponto, encontra o seu instrumento na incumbência missionária atribuída à igreja. Ou seja, o Deus da missão, né? Ele tem um instrumento. Esse instrumento é a igreja. E as obras da igreja, né? As missões, a eclesia, ela tem o propósito de alcançar a missão de Deus, que é a restauração de tudo. Em terceiro lugar, Cristo e a igreja devem possuir estratégias, metodologias, alvos e objetivos em comum. Então, como que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar em parceria completamente em independência com Cristo. Ele é o Senhor da missão, né? Os discípulos foram orientados por Jesus a fazer o quê? A seara é grande, né? Os trabalhadores são poucos, mas roguem ao Pai da seara para que ele dê, né? Para que ele mande, ele envie obreiros para a sua seara. A seara não é da igreja, a missão não é da igreja, o campo não é da igreja. A seara é de Deus, a missão é de Deus, o mundo é de Deus. Então, a gente deve buscar em Deus as metodologias de um trabalho missionário. Gente, em cada cidade que cada um de vocês estão inseridos nesse momento, comunidades locais, talvez alguém esteja trabalhando com plantio de novas igrejas, enfim, para cada lugar existem estratégias, existem projetos que já estão desenvolvidos no coração de Deus. E eu preciso buscar em Deus. Não é, eu fiz isso ali, funcionou, e naquele lugar também funcionou, mas funcionou lá. Quer dizer que vai funcionar agora, onde você está. Então, a questão de Cristo e a igreja trabalhar nessa parceria, dentro de estratégias, dentro de metodologias, é o fundamento, porque a missão não é da igreja, tá? Não é da igreja. Vamos seguir aqui. Ó, aqui tem um gráfico que nos explica essa questão de Missio Dei, né? Missio Dei, volta a repetir, a missão de Deus. Nossa aula de hoje é sobre a compreensão, né, dessa missão de Deus. Se você perceber no gráfico aí, o que acontece? No centro tem Deus Pai. E as setas, elas estão em uma direção, né, externa. Elas estão partindo do Deus Pai para outra direção. Em seguida, o Deus Pai, ele faz uma providência, né? A providência é quem? Ele envia Jesus. E ele envia Jesus em uma só direção. Deus Pai, ele envia Jesus em uma direção. Vocês estão me ouvindo, gente? Ou eu vi um comentário rápido aqui de alguma irmã? Vocês estão me ouvindo bem? Os demais podem responder aí. Pronto. Que bom, né? O Luciano está dizendo que sim. Pronto, que bom. Então, talvez seja aí a conexão da irmã, né? Que não esteja muito bem. Então, aí a gente tem o Deus Pai em direção. Em seguida, a gente vê o Filho como sendo a providência de Deus. Cristo é a providência de Deus. Logo em seguida, nós vemos quem? A manifestação do Espírito Santo. A manifestação do Espírito, ela entra com uma questão de capacitação, né? De formação, de restauração, de
de manifestação, de renovação, de ousadia, de autoridade, a capacidade, o poder. E tudo isso em direção a quê? Ao mundo. Só que entre o Espírito Santo e o mundo tem a igreja. A igreja ela está aí dentro desse gráfico, vocês podem ver como a questão da execução, né? Então, a direção é o mundo, mas tudo parte do Pai. Deus Pai envia o Deus Filho. Deus Filho, ele volta novamente para o Pai, mas ele envia o Deus Espírito Santo. O Deus Espírito Santo, ele entra na igreja e ele envia a igreja. Ele envia para a igreja, não, ele envia a igreja para o mundo. Então, a gente vive em parceria com a missão de Deus. Antes da igreja, tem o Deus Pai em movimentação em direção ao mundo, né? Você vê o Deus Pai providenciando o Deus Filho como o Redentor, o reconciliador, o apaziguador, o justificador e, consequentemente, o envio do Espírito Santo. O envio do Espírito Santo, ele capacita a igreja a executar o quê? As missões de Deus, os propósitos de Deus na nossa história. Tudo isso em direção ao mundo. Então, a igreja ela não vive para si. Os meus projetos não devem beneficiar a minha vida. Os meus projetos dentro da história devem beneficiar uma comunidade, um povo, uma tribo, uma nação, o mundo todo. A igreja não vive para si mesma, a igreja vive para abençoar a comunidade que ela está inserida. Por isso que ela é uma igreja local, né? Cada localidade existe uma igreja. Qual o propósito da igreja está exatamente no local onde ela está? É de benefício para aquele povo, para manifestar o Pai, para manifestar o Cristo e para manifestar o Espírito Santo. Então, a missão de Deus é o movimento de Deus em direção ao mundo. Isso é a missão, tá? E quando a gente reflete dentro dessa perspectiva, queridos, a gente tem uma visão muito ampla do que é a missão. Mas vamos aqui que tem mais. Ó, dando continuidade a esse gráfico, existe um segundo gráfico aí que também nos auxilia. O plano do Pai, alcançar o mundo com seu amor. Esse é o plano, a missão. Qual a missão de Deus? Alcançar o mundo com seu amor. Revelar um amor, não um amor condicional, porque ele não impõe condição a ninguém para que ele ame. Deus não impôs condição para te amar. Faça isso, né? Porque essa é a condição para me te amar. O amor do Pai é um amor imensurável. Ele não mede-se altura, largura, profundidade. O amor de Deus é incircunstancial, porque ele nunca vai te dizer, se você deixar de fazer isso, eu vou te amar. Ou se você fizer isso aqui, eu vou te amar. Ele é incircunstancial. Então, se trata de um amor que não é alguém que está amando, mas é alguém que é o próprio amor, né? E ele revela esse amor através de quem? Filho. A redenção do Filho. Alcançou para o mundo direito de filiação e comunhão com o Pai. E em seguida a gente vê aí o poder do Espírito Santo, capacidade de testificar ao mundo acerca do plano do Pai realizado pelo Filho. Se a gente observar, existe uma palavrinha em comum aí, né? No plano do Pai é alcançar o mundo. No plano do Filho é levar o mundo a ser filho, né? A filiação e a comunhão com o Pai. E no terceiro ponto aí, o poder do Espírito Santo, ele capacita a igreja para ser testemunha para o mundo. Então, tudo em direção ao mundo. E o que é a missão aí da igreja? Você vê a igreja aí, né? A igreja faz o que então? Ela conquista para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Próximo ponto, a gente tem um livro, gente, riquíssimo, tá? A natureza missionária da igreja. Esse livro aqui, você tem que comprar ele. Você não pode amanhã se acordar, tá? E fazer outra coisa, a não ser comprar esse livro. Por quê? Porque nesse livro aí existe uma definição ainda muito clara acerca dessa missão de Deus, as implicações, né, que traz aí, que surge dentro dessa perspectiva que a gente está estudando, a natureza missionária da igreja. Isso que é muito forte, ó. Presta atenção. Primeiro ponto, ele diz
que se a missão ela é de Deus, então ela não pode ser abortada. Não pode. Né? Trata-se do plano divino traçado na eternidade e trazido à execução no tempo pleno e apropriado determinado por Deus. Significa dizer que, por mais que eu e você tropecemos na missão, falhemos na missão, né? Erremos na missão, a missão não vai ser abortada. Ah, fulano de tal, ele não quer pregar, não quer evangelizar. Fica calmo. Deus vai levantar alguém e vai pegar. Você acha que porque você não quer ir, a missão vai ser abortada, vai acabar? Não tem condição, gente. A missão de Deus ela não pode ser abortada. Então, significa que eu participar da missão de Deus não é uma questão de exclusividade, né? Ou se eu não for, não vai acontecer. Não existe isso. Participar da missão de Deus é um privilégio, é uma honra que a gente nem merecia ter. Considerando nossas falhas, considerando, às vezes a gente faz as coisas certas pelas razões erradas, às vezes a gente prega pelas razões erradas, às vezes a gente faz determinadas obras boas, louváveis, pelas razões erradas. A gente nem merecia, nem está envolvido na missão. Na verdade, a gente às vezes até atrapalha a missão, né? Mas Deus continua trabalhando na igreja, trabalhando na missão, apesar de quem somos, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas. Ao longo da história, muitas igrejas fracassaram na missão, muitas igrejas erraram no planejamento missionário. A gente está vivendo um período de pandemia e igrejas que não querem se envolver com a plataforma virtual, elas estão perdidas sem saber o que fazer. Mas existe uma estratégia e Deus preparou a tecnologia para esse momento. Você já parou para pensar que Deus preparou a tecnologia para esse momento de pandemia? Se nós não tivéssemos pandemia, o Zoom agora não estaria tendo reunião aqui. Você não estaria sendo edificado por Deus através desse curso, né? A gente não estaria tendo essa conversa aqui tão edificante, tão produtiva para a gente. Mas está tendo por quê? Porque existe uma tecnologia e ela é uma ferramenta, né? Ela é uma ferramenta. Então, eu preciso, sim, me dedicar nos planos de Deus, para cada geração, para cada momento, para cada fase da vida. E a missão não pode ser abortada, porque ela é de Deus, ela não é da igreja. Em segundo lugar, passa aí, Anderlândia, me ajuda. Se a missão ela é de Deus, é Deus quem chama e capacita. Gente, missionário é missionário não porque ele se intitula missionário. Por mais que você queira ser missionário, você é por uma vocação divina e não por uma iniciativa própria. Ah, eu quero ser isso aqui, pronto, eu vou ser na missão. A verdade, gente, aqui não é uma questão profissional, que você coloca na cabeça que é ser um mecânico, estuda e um mecânico. Você coloca na cabeça que vai ser um bombeiro, você vai e consegue ser um bombeiro. Faz um curso ali de barbearia e se torna um barbeiro. Mas a questão da missão de Deus, a missão no sentido de ministérios, é uma questão completamente vocacional, né? Completamente vocacional. Ninguém é pastor porque um dia quis ser pastor e se tornou pastor. É verdade que alguns pastores desejaram ser, mas a maioria dos pastores que eu conheço nunca quiseram ser pastor na vida, mas se tornaram por quê? Porque é uma vocação, é Deus quem chama. Então, o plano da salvação surgiu do coração de Deus. Foi sua determinação enviar seu Filho ao mundo para que através de sua obra, né? Só um instantinho, gente. Foi sua determinação enviar seu Filho ao mundo para que através de sua obra, Deus escolheu homens e mulheres que a ele vêm através do chamado eficaz e são justificados, regenerados, convertidos e santificados para fazerem parte na missão divina e gozarem eternamente do Rei. Então, assim, a gente viu que a missão de Deus ela não pode ser abortada, né? A gente viu agora que é Deus quem chama, é Deus quem capacita. Então, fica tranquilo, tá bom? Deus te chamou, tranquiliza a tua alma, não leve em consideração o que você fez, o jeito tímido que você tem, né? Deus vai te capacitar. Isso é uma questão inquestionável. Deus vai te capacitar. Não existe possibilidade alguma
de você ter sido chamado por Deus sem que Deus seja o maior interessado em te capacitar. Tá aberto? Em terceiro Não, lugar, tá vamos fechado. aqui. É o au-au. É, meu amor, é o au-au. É o cachorro. Muito bem. Eu tava até querendo que ver, Hortência. Irmã Kátia, deixa aí o microfone. Não tô conseguindo. Amém? A gente pode continuar? Ok, Adriel, pastor. Desculpa aí, meu pastor, viu? Desculpa aí. Terceiro ponto, se a missão ela é de Deus, a soberania divina determina os resultados. Gente, logo quando eu comecei a evangelizar, eu me entristecia muito quando eu voltava para casa e não havia levado ninguém a Cristo, né? A confissão, a questão da fé publicada, né? De rendição a Cristo. Eu voltava angustiado, dizendo, Senhor, foi o que eu fiz, qual foi o problema, onde foi que eu errei? E eu me questionava, chorava, me angustiava, porque eu não via, né? Eu não via. E ao passar do tempo, Deus ele foi ministrando ao meu coração que a questão do resultado, que às vezes a gente quer, e é bom que queira, você tem que, de fato, buscar que pessoas se rendam a Cristo, isso é o desejo de todo evangelista, mas a gente precisa descansar na soberania divina. Qual o êxito que você vai ter no evangelismo? Em você compartilhar a fé no poder do Espírito Santo, não apenas em palavras humanas, porque Paulo falou isso, né, aos Tessalonicenses, que não foi por meio de palavras humanas, mas pelo poder do Espírito Santo. Uma igreja que foi plantada em 3 semanas, como é que pode uma igreja plantada em 3 semanas lá em Tessalônica? Coisa divina, gente. A gente passou na Barra da Espingarda cerca de 6 meses lá em Caicó, em uma equipe de plantadores para plantar uma igreja, né? E a igreja estava em processo de plantação. Saímos de lá, não vou dizer pronto, a igreja foi plantada, não foi. A igreja, nós iniciamos um processo de plantação, né? E passamos por algumas outras comunidades que durou cerca de 8 meses também, ano, para iniciar um processo de plantação. Mas Paulo, ele vai a uma cidade, lá ele passa 3 semanas e de repente uma igreja é plantada. É plantada porque isso é pelo poder do Espírito Santo, gente. A soberania de Deus determina os resultados, tá? Prega o evangelho no poder do Espírito Santo e deixa os resultados com Deus. Essa aqui é o êxito, né? É o êxito em testemunhar. É pregar o evangelho no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. A soberania de Deus ela vai determinar os resultados. Ao contrário do que muitos pensam, o resultado das missões não pode ser medido por números, estratégias missionárias ou atribuído apenas ao trabalho dos missionários. Se a missão ela é missio Dei, missão de Deus, então o cristão planta a divina semente, né? A gente planta a divina semente, a gente faz a nossa parte. Mas é sempre Deus que fará crescer e produzir frutos. Então, se você está neste momento vivendo uma experiência de que está se angustiando, porque você está pregando, você está orando, você está jejuando, você está falando, insistindo, você não vê absolutamente nada, querido, continua fazendo isso, tá? Para não, mas deixa os resultados com Deus. Ele determina tudo. Não depende de mim, não depende das minhas atribuições, não depende do meu modo de falar, porque tem pessoas que vão se converter a Cristo, as pessoas vão se converter a Cristo tão baseada na sua eloquência, né? Na sua maneira vibrante de falar do Evangelho. Mas é nem falar o Evangelho, é vir pelo ouvir o Evangelho. Não é de alguém que falou o Evangelho de maneira vibrante. As pessoas estão tão vibrantes assim, tão entusiasmadas ao falar, né? Eu sou uma pessoa que eu vibro demais, né? A gente desenvolve aqui todo sábado em Maranguape um trabalho de evangelização numa praça, que é na rodoviária, na parte central, da rodoviária aqui da nossa cidade.
Todos os sábados pela manhã a gente está lá presente, pregando o evangelho, e assim, de maneira muito vibrante, aquela maneira muito entusiasmada de falar, isso é bom, mas não é isso que depende dos resultados, é o Espírito Santo quem promove. É obra divina, porque a missão é de quem? De Deus. De Deus. Quarto lugar, se a missão ela é de Deus, Andrelândia, exige devoção e sacrifício, né? Como assim, missionário? Pois é, ó. Isto nos leva à verdade não explicável que existe entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Partes da missão de Deus foram por ele confiadas aos seus servos e servas imperfeitos. Ao sermos por ele capacitados e temos recebido o mandato missionário. De cada um de nós é esperado fidelidade, presteza, dedicação, devoção e decisão de pagar o preço para cumprir a missão. Ser participante da missão de Deus, gente, é uma tarefa que vale a pena viver e morrer por ela. Se você quer uma causa para viver a missão de Deus, se você quer uma causa para morrer, a missão de Deus. Eu vou repetir. Se você quer uma causa para viver, a missão de Deus. E se você quer uma causa para morrer, a missão de Deus. Deus exige devoção, gente. A gente precisa parar para refletir que eu preciso estar em comunhão com o Espírito Santo. Uma vez a gente estava evangelizando no interior do Ceará e nós chegamos numa comunidade e chegamos numa casa, estava abrindo a porta, já era tudo meio-dia, muito quente, terrazinha empoeirada. E lá eu bati palmas em frente a uma casa que a porta estava aberta, mas eu chamei, bati palma. Eu estava com um grupo de, acho que era eu, mais a minha esposa e mais alguma outra pessoa, éramos 4, não lembro exatamente. E ali, queridos, eu chamei, a gente, vamos embora, vamos para tarde, a gente, vamos para casa e tal. Não, deixa eu chamar aqui, eu estou sentindo que eu preciso chamar mais um pouquinho. Chamei, gente, para nossa surpresa. Veio uma mulher correndo desesperada, de dentro para fora, e abriu o portão com tudo para a gente entrar. Dizendo obrigado porque vocês chegaram aqui. O meu esposo ia me matar agora, ele já estava se preparando para me matar. Ele ia me matar nesse momento. E ele não pediu para que eu gritasse, mas porque vocês insistiram, ele desistiu. Gente, a gente viu quando o cara saiu pelo fundo da casa, pulou o muro e foi-se embora. E a gente entrou numa casa profundamente angustiada. A mulher passou quase que 2 horas chorando, desabafando e dizendo o que estava acontecendo com a casa, com o relacionamento, com a família, com os filhos. Gente, sabe o que é isso aqui? É sensibilidade. É sensibilidade. Às vezes a gente perde a oportunidade pela nossa insensibilidade. Deus quer usar a gente, às vezes, no trabalho, na faculdade, na empresa, mas como a gente não está sensível, a gente não desfruta de uma devoção, de uma intimidade, a gente não percebe o que Deus está fazendo, né? Existe um evangelismo que ele está sendo utilizado muito pelas missões aí, pelas igrejas mais contemporâneas. Eles apelidaram o nome disso de caça ao tesouro, né? O que é o caça ao tesouro? É uma dinâmica de evangelização que tem funcionado aí nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, que é um grupo de evangelistas jovens, eles passam um tempo dedicado à oração e marcam o dia do caça ao tesouro, né? E eles oram, jejuam, se preparam, quando chega no dia, eles marcam o horário e vão para a cidade. Vão para a praça, vão para um local de movimento, e ali eles começam a andar e orar nas ruas. E eles estão pedindo, Senhor, nos mostre que pessoas que estão precisando nesse momento de uma palavra específica. Esse tipo de evangelismo, eles, além de chamar de caça ao tesouro, eles apelidaram também
como uma manifestação do dom do conhecimento, né? De você sair numa rua em oração e pedir para que Deus lhe dê uma palavra para alguém, né? Nós andávamos, uma época, em 2014, a gente estava evangelizando lá no Uruguai, numa cidade interiorana, chamada Trinidad, do estado de Flores, e a gente evangelizou por 2 meses, a gente estava evangelizando, e queridos irmãos, muito difícil, muito desafiador, havia muita obras satânicas, sabe, de pessoas altamente frias, devido ao próprio frio, o clima, né? O clima ele influencia muito na relação. Por exemplo, se você mora num lugar frio demais, a tendência é você ficar dentro de casa. Então, as relações elas se tornam frias, né? Vizinho não fala com vizinho porque tá todo mundo com frio, fica dentro de casa. Já quando você mora em locais mais quentes, por exemplo, Caicó, né? Caicó, aí, quando eu passei os 3 anos morando em Caicó, meu Deus do céu, pensa numa quintura da molesta. O que acontece? Ninguém quer ficar dentro de casa, o povo quer sair, quer estar na calçada, quer conversar, quer beber água, quer chupar din-din, picolé. Então, assim, lá não, lá era muito frio. E nós sentimos de Deus marcar um dia para sair nas ruas, e o pastor Luciano, a gente marcou um dia de sair nas ruas de madrugada para orar. Gente, vamos orar nas madrugadas, nas ruas de Trinidad. Nós éramos uma equipe de 6. A gente saía, passamos cerca de 1 semana, gente, orando todas as madrugadas. A gente saía nas ruas, em silêncio, né? Não é aquela oração pentecostal, tá bom? Apesar de sermos pentecostais. Mas aquela oração tranquila, em espírito, andando nas ruas. Senhor, visita essa casa, né? A gente parava na frente de algumas casas e Deus nos movia a orar por aquela casa. E teve uma casa, gente, que Deus nos moveu a orar, porque Deus nos deu uma revelação de que naquela casa tinha uma mulher tentando se suicidar, né? Que ela estava preparando tudo para tirar sua própria vida. E a gente começou a orar, gente, chorávamos, orando, pedindo. A gente sentia que estávamos travando uma batalha espiritual, né? E orando para que Deus, sabe, repreender esse espírito de morte. E, gente, depois dessa semana, o trabalho começou a fluir, né? O peso que estava sobre aquela comunidade, ele foi quebrado. O Espírito Santo começou a trabalhar em vidas, começou a salvar jovens. Então, assim, tudo depende de devoção, sacrifício, oração. É isso que depende, tá? A missão é de Deus, mas entre a soberania de Deus, né, e a responsabilidade humana, existe a devoção e o sacrifício. Em 5º lugar, se a missão ela é de Deus, presta atenção, a igreja é a sua agência. O forte vínculo existente entre o fato de ser igreja de Jesus e ser igreja enviada por ele, nos moldes da própria missão de Cristo, é vista como inegociável, pois não existe nenhuma outra agência, tá? Não existe nenhuma outra igreja senão a igreja enviada ao mundo. E não há outra missão a não ser a da igreja de Cristo. Tá? Então, assim, a igreja, ela é a agência. Ela é a agência, né? A missão de Deus, mas a igreja, ela é a ferramenta que Deus utiliza para executar essa missão. Pode passar, minha irmã. Passe aí para o próximo ponto. Olha, esse plano mestre aqui, gente, esse material aqui é bom. Vocês guardem eles, tá bom? Guarda o material se vocês quiserem imprimir depois e cadernar. Eu super indico para vocês. Isso aqui vocês vão utilizar muito esse tipo de assunto para motivar a igreja de vocês, né? A conscientização. Existe o plano mestre de Deus para a igreja, né? Esse plano aqui, ele é um plano fantástico. Olha, Deus o elaborou antes da fundação do mundo. Apocalipse 13. Do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, assim, dentro desse plano mestre, tá? Deus elaborou antes da fundação do mundo. A missão é de Deus, então foi ele que elaborou desde a fundação do mundo. Em segundo lugar, Deus centralizou em Jesus Cristo.
Segundo aos Coríntios 5,19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ou seja, Deus centraliza esse plano que foi elaborado antes da fundação do mundo, ele centraliza em Jesus Cristo. Em terceiro lugar, Deus leva ao máximo da história mundial, né? Será pregado este evangelho a todas as nações, então virá o fim. Mateus 24. Ou seja, a visão de Deus ela é completamente global, né? Ele não faz acepção por raça, tribo, língua, não. É uma missão global, elaborada por Deus, centralizada em Cristo, e ele leva ao máximo a história mundial. Em quarto lugar, nesse plano mestre, Deus toma as iniciativas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, né? Mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. João capítulo 3, versículo 16. Próximo ponto aí, o quinto, diz que Deus usa instrumentos para executar o seu plano grandioso. Quais são os instrumentos que Deus usa? Todas as coisas. A história, cultura de todos os povos, ele utiliza o seu filho, ele utiliza seus servos, ele utiliza a sua palavra. Gente, Deus tem uma multiforme graça. Existem, por exemplo, os muçulmanos. A gente ouve relatos diariamente de muçulmanos que não estão tendo contato com o evangelho, com um exemplar, uma literatura do evangelho, mas que Cristo está se revelando a eles nos sonhos. Muçulmanos que estão ali completamente perdidos, cegados por uma religião altamente fantasiosa, enganosa, e Cristo se revela a eles em sonho, né? Se você quiser ouvir mais sobre isso, acesse a Missão Portas Abertas do irmão André. Tantos relatos de muçulmanos, inclusive esse ano, né, o tema do DIP foi exatamente cristãos ex-muçulmanos. Cristãos ex-muçulmanos. Vai falar de muitas experiências de cristãos que, na época, ainda na religião islâmica, eles tiveram a oportunidade de ver uma revelação de Jesus, um sonho com Jesus, né? O homem das mãos furadas, que foi até eles e que se revelou como o Senhor, né? Como o Redentor da história, como Jesus. Então, Deus usa instrumentos. Então, nós vimos aí, Deus elaborou o plano desde a fundação do mundo, ele centralizou em Jesus Cristo, ele leva ao máximo da história mundial, ele tomou as iniciativas e ele usa instrumentos. E são esses os instrumentos. Vamos para o segundo ponto. Vamos definir aqui, então, o que é a missão de Deus e a missão da igreja. Conceito de missão. No latim, gente, vem da expressão missione, né? Do verbo mittere, que significa ação, tarefa, ordem, mandato, compromisso, incumbência, encargo, obrigação de enviar. Essas são as definições ou são os sinônimos, né, da missão na palavra grega, na palavra do latim chamada missione. E ela significa esse tipo de movimentação aí. Já no grego, ela vem do verbo apostolem, significando a arte de exercer o apostolado, o ofício de um apóstolo, né? Tem mais um parágrafozinho aí, André Lange, se você puder passar. O termo missão não é encontrado na Bíblia, tá? Você não vai encontrar na Bíblia esse termo, né? O termo missão. Pronto, deu certo, André Lange, viu? Ó, o termo missão não é encontrado na Bíblia. Pode voltar, obrigado, viu? É porque eu não estava percebendo que já estava lá embaixo o parágrafo. Ó, o termo missão não é encontrado na Bíblia, mas o seu correspondente, sim, é enviar. Que significa mandar alguém ou alguma coisa fazer ou seguir por determinado. Então, o termo de missão na Bíblia está associado à questão do apóstolo, né? Um apóstolo é aquela pedrinha que foi enviada, que foi jogada para longe. Jogada para longe. Então, o enviar. A gente vê isso em João 20, 21, né? E ele, né? Eu vos envio, né? A vós. O Cristo enviando, né? Dando essa palavra de envio para os seus discípulos. No próximo slide aí, a gente tem a questão da missão e das missões. O que tem a ver, né? O que significa?
diferença de missão para missões. Ora, a gente diz missão, vamos fazer missões, ou vamos para o culto de missão, vamos para o culto de missões. Existe diferença entre essas palavras? Sim, existe. Primeiro, a missão é inquestionavelmente missão de Deus, missionei. E não cabe a nenhum ser humano discuti-la, questioná-la, alterá-la. Gente, você não pode alterar a missão de Deus, a gente não pode questionar, discutir, mas simplesmente submeter-se a ela em obediência. É uma questão de obediência, tá? Se é uma questão de obediência, e obediência, ela é movida por uma questão que Jesus ele sempre falou: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. A ausência de amor implica ausência de obediência na missão. Implica, gente. E a ausência de obediência à missão significa ausência de amor por Cristo. Se uma pessoa ela não está obedecendo o mandato de Cristo, é porque existe um problema mais sério. E esse problema aí, gente, é a falta de amor. Amor a Deus. Amor. Quando a gente ama, a gente está sujeito a tudo, gente. Na criação, quando os meus pais me pediam para fazer alguma coisa, tinha coisas que eu não queria fazer. Não queria fazer. Mas sabe por que eu fazia? Né? Eu fazia porque eu amava os meus pais. Amava. E tem momentos, gente, que nós vamos fazer, que Deus vai nos comissionar a determinadas coisas, que a gente não vai sentir vontade de fazer, não. Jonas não queria fazer, não. Você pensa que Jonas queria ir para Nínive pregar? Aquela nação cruel, né? Terrível. Povo que massacrava os inimigos, eles torturavam os inimigos. E a cidade de Jonas é uma das cidades do povo judeu que era mais próximo a Nínive. Então, eles viviam retaliações diariamente de um povo cruel. E quando Deus chega para Jonas e diz: Jonas, você vai para Nínive. Você vai para Nínive. Se Deus tivesse dito para Jonas: Jonas vai para Jope, ele não teria falado nada. Porque ele estava querendo ir para lá, né? Lá para Tarsis. Seu para Jope foi para Tarsis. Porém, como a questão era Nínive e ele não queria, ele fez de tudo para não ir. Tem missões, gente, tem ordenanças, tem mandato de Deus que Ele vai trazer diariamente para a gente, que nós não vamos sentir um pingo de vontade de fazer. Evangeliza aquele cara que está te perseguindo, vai. Tá? Você não quer evangelizar ele. Ah, oferece a outra face quando te ferir em uma face. Você não vai querer fazer isso. Naturalmente não. Abençoa quem está te amaldiçoando. Naturalmente não. Naturalmente não. Ama quem está te odiando. Naturalmente não. São coisas difíceis. São disciplinas espirituais difíceis de exercer. Mas por que eu vou ferir, que eu vou oferecer a outra face quando uma for ferida? Por que eu vou abençoar quem está me amaldiçoando? Porque existe uma essência que me move a oferecer uma face quando a outra for ferida. Existe uma essência que te move a abençoar quem está te amaldiçoando. Sabe que essência é essa? Amor. A falta de amor, a falta da essência de amor, nos leva a gente a abandonar a missão. Abandonar a missão. Como é que está o nosso amor a Deus, né? Então, obedecer a Deus. Em segundo lugar, além de termos o sentido de missão, como sendo a missão de Deus, né? Que é o quê? Manifestar o seu amor a todo mundo. Existem as missões. As missões são tarefas comissionadas à igreja. O termo missões, ela entra no plural, né? Missão não, singular. Missões, plural. Porque se trata de tarefas, se trata de atividades comissionadas à igreja. Deus da missão, ele deu missões para a igreja para cumprir a missão. Vou repetir. O Deus da missão deu missões para a igreja com o objetivo de cumprir a missão. Então, existe uma missão em jogo. A causa para viver é a missão de Deus. A causa para morrer é a missão de Deus. E como que a gente vai desenvolver essa causa? Através das missões, atividades,
discipular, interceder. A questão da prática dos serviços sociais também podem entrar também como elementos dentro dessas missões aí. E esta igreja, comunidade missionária, tá, gente? Igreja é uma comunidade missionária, ela é. Pode falhar? Sim. Pode falhar em alguns aspectos. Mas isso não significa que a etapa de planejar a realização da sua responsabilidade é uma desobediência. Tem gente que não, a missão de Deus não pode planejar, a gente não pode elaborar. Isso, gente, não significa desobediência, né? Não tem como, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Exceto que os erros da igreja nunca poderão frustrar a missão de Deus. E é igualmente correto afirmar que Deus não depende dos acertos da igreja para executar a sua missão. Mesmo errando, a missão de Deus vai dar certo. Vai dar certo. Mesmo que a sua igreja falhe, a missão de Deus vai dar certo. Vai dar certo, gente. Vai dar certo. Então vamos aprender, vamos desfrutar do privilégio de participar da missão de Deus. Vamos desfrutar, gente. É um privilégio imenso. Já parou para pensar que Deus te chamou para a missão? Para a missão que não é sua, para a missão que é de Deus? Para refletir. O Deus da missão está te chamando para a missão dele. Nossa, gente, que isso? Que isso, gente? O Deus da missão está me chamando para a missão dele. Por isso que quando o Billy Graham, por várias vezes foi interrogado acerca das inclinações políticas que ele poderia fazer, ele dizia: eu não vou me rebaixar a ter nenhum cargo político aqui. Eu não vou me rebaixar a isso, não. Eu sou embaixador de Cristo. Eu sou embaixador de Cristo. Eu não vou me rebaixar a ser presidente dos Estados Unidos se eu sou embaixador de Cristo. Eu não sei como que você lida com isso. O fato de saber que é embaixador de Cristo. Não sei como que você lida com isso. Mas isso deveria te trazer alegria. Né? Isso deveria te trazer alegria, regozijo. Eu vou mudar as minhas prioridades pessoais. Eu vou abraçar a missão de Deus hoje. É isso que Deus espera. Eu vou abrir mão de todos os meus planejamentos pessoais para entender quais que são os planejamentos de Deus para a minha vida pessoal. Quando o Tiago fala sobre essa questão, diz o quê? Se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Né? Ou seja, quem quer não é eu, quem quer é Deus. Quem determina a agenda não sou eu, quem determina a agenda é Deus. É aquilo que Deus quer que deve ser a minha prioridade, não é o que eu quero. Se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Não importa se eu queira. O ponto final, a decisão final não é o que eu quero, a decisão final é o que Deus quer. Se é isso ou se é aquilo, não sei. Eu não sei. Mas quem vai determinar a minha agenda para 2020 não é o meu querer. Quem vai determinar a minha agenda para a minha vida inteira não é o meu querer, é o querer de Deus. E isso é o quê? É se envolver com a missão de Deus. Se envolver. Talvez você que está me ouvindo nesse momento, esteja nesse momento, ou talvez nos últimos dias, direcionados por Deus a abandonar toda a sua programação de vida, toda a sua agenda de vida. Aquilo que você planejou a vida inteira. Talvez Deus esteja te convidando a pegar esse papel e rasgar ele. Como assim, Deus? Por quê? Porque os caminhos de Deus são melhores do que os nossos. Os pensamentos de Deus são maiores, os caminhos são maiores. E eu não quero perder a oportunidade, meu filho, de viver o que Deus quer. Eu não quero, não. Se tem uma coisa que eu quero chegar no final da minha vida, é poder olhar para trás e morrer. E morrer sabendo que eu não tenho mais nada para fazer para Deus, a não ser morrer. Eu não sei o que é que você quer chegar na sua vida, no final da sua vida, antes de fechar os seus olhos, o que você vai, sabe? Eu não sei. Mas tem uma coisa que eu desejo, é quando chegar no dia da minha morte, eu poder morrer sabendo que não tem mais nada para fazer para Deus, a não ser morrer. Próximo ponto, gente. Definindo aí a missão de Deus, tá? Estamos nas definições. O objetivo
da missão de Deus para a igreja é a glorificação do próprio Deus. Você não vai glorificar, não é a sua igreja, não é a sua placa denominacional, não é o CNPJ da sua instituição, meu filho. Pelo amor de nosso Senhor Jesus, o objetivo daquilo que a igreja faz é a glorificação do próprio Deus. E quando entendemos nossa identidade e vocação, numa perspectiva bíblica, nossas ações alcançam esse objetivo. Quando eu entendo quem eu sou e qual a minha vocação, eu glorifico a Deus. Agora, quando eu tenho crise de identidade e quando eu tenho crise de vocação, eu promovo a minha autoglorificação. Vou repetir. Quando eu tenho crise da minha identidade e crise da minha vocação, eu promovo a minha autoglorificação. Agora, quando eu sei a minha identidade e a minha vocação, eu promovo a glorificação de Deus. Simples. Quem que me revela isso? A Bíblia, a palavra. Não há outra forma de entender a identidade fora da Bíblia. Não há outra forma de entender a vocação fora das Escrituras. Não há. Não há. Tudo vai ser disfuncional. Uma identidade disfuncional, uma vocação disfuncional e que no fim eu vou ser glorificado. Eu vou ser glorificado. E quem que nós somos? Nós somos igreja, né? E o significado de igreja é o quê? Em grego a gente tem o termo de eclesia, chamados para fora, reunião de pessoas. A Bíblia nos chama de corpo de Cristo. São definições de quem somos. Nós somos um povo, né? Temos essa chamada para fora. E a igreja, ela pode ser definida da seguinte forma. A igreja é reunião de pessoas que foram chamadas para fora do mundo. Abre sistema, fez parênteses, logo não vi seus conceitos, mas sim os conceitos de Cristo, que é a cabeça da igreja. Então, assim, eu sou igreja, tudo bem. O que é ser igreja? Ser igreja, meu filho, é entender. Igreja é uma pessoa que morreu. A primeira missão da igreja é adicional do idoso. A primeira missão da igreja não é cantar. A primeira missão da igreja não é adorar a Deus. A primeira missão da igreja não é pregar o evangelho. A primeira missão da igreja é morrer. É morrer para seus conceitos. É morrer para suas próprias ideologias pessoais. É morrer para seus sonhos. É morrer, gente. É morrer. Se você ler a história de George Miller, que é considerado como pai da fé dos séculos, né, mais próximos, né? Você pode encontrar a biografia de George Miller. Pode encontrar a biografia de George Miller, inclusive no livro Heróis da Fé você encontra um breve resumo sobre a história de George Miller. Mas você pode encontrar o livro mesmo de George Miller, que é a biografia dele. E, queridos, ele, antes de morrer, ele deu uma entrevista a um jovem. Esse jovem escreveu toda a entrevista e fez um livro. O livro é O Homem a Quem Deus Deu Milhões. É um livreto que você lê numa sentada. Procura esse livro aí amanhã. Primeiro que você vai fazer amanhã quando acordar, tá bom? Procurar o livro O Homem a Quem Deus Deu Milhões, de George Miller. E o cara pergunta a George Miller, qual que é o segredo da sua fé, George Miller? Como manter uma vida de fé como a sua, George Miller? O homem já estava idoso, já estava perto de fechar os olhos para essa história. E ele disse assim: você quer saber o segredo de George Miller? O segredo de George Miller é que houve um dia em que George Miller morreu. Esse é o segredo. Houve um dia em que George Miller morreu. Morreu para si. Morreu para suas paixões. Morreu para seus próprios interesses pessoais. Ele morreu para as suas ansiedades, para os seus anseios de vida. Ele morreu. Ele morreu, né? Sabe qual é o nosso problema, gente? É que a gente está muito vivo, sabe? Vivo para a gente mesmo. Vivo para as nossas prioridades. Se der, eu vou para a missão. Quando eu terminar, eu vou, né? Quando eu concluir isso aqui, eu vou. Quando eu criar meu filho, eu vou. Quando eu criar meu neto, eu vou. Quando eu fizer isso aqui, eu vou. Sabe o que acontece? Acontece que você pode viver a vida inteira sem propósito. Inteira. E pode.
Viver o propósito de si mesmo é viver uma vida sem propósito. Viver os propósitos de Deus é viver uma vida com propósito, tá? Então, outra coisa aí, vamos passar a missão da igreja. Perdão, aí é escrito, tá, gente? Mas é a missão da igreja e o mandato da igreja nos evangelhos. Como que eu vou ver, então, aqui dentro dos evangelhos, 4 evangelhos, a missão de Deus, o mandato de Deus para a igreja? Simples. Todos os 4 evangelhos, eles apresentam qual que é o mandato da igreja. Todos os 4. Se você quer pregar sobre missões, nos 4 evangelhos você vai encontrar. Em um versículo. Em um versículo, chave, você encontra o mandato de Deus nos evangelhos. Em Mateus, você encontra, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28:19. Você encontra lá, está lá. Né? É o mandato. É um mandamento. Mandamento. Por que é mandamento, missionário? Simples. Quando Lucas, ele narra os últimos momentos de Jesus no monte, ele diz que ele passou 40 dias no Monte das Oliveiras, dando mandamentos aos seus discípulos. Ele usa essa palavra, ele deu mandamentos. E um dos mandamentos, né, que estavam registrados ali, foi o mandamento do fazer discípulos, e de fazer discípulos de todas as nações. Significa que missões é um mandamento. Se você concorda comigo que é um mandamento, tudo bem, vamos para a segunda etapa. Todo mandamento, sendo transgredido, é pecado, é transgressão, é errar o alvo, desobediência. Então significa dizer que o não fazer missões, o não se envolver com a causa de Cristo é uma questão de transgressão. Eu estou transgredindo o mandamento divino. Significa como assim? Pois é, meu filho. Significa que se você não quer fazer missões, você está pecando. Se eu não me envolvo com a missão de Deus, eu estou em pecado. É forte ouvir isso aqui, né? Mas qual a outra tese aí que eu vou me fundamentar? Tiago diz o quê? Se você tem o poder de a coisa boa, o certo, e você não faz, você está pecando. O pecado da omissão. Existe pecado, irmãos, que é o de você fazer uma coisa. E existe pecado, que é o fato de você não fazer o que deveria fazer. Pecado também. Então, missão, mandamento, e cumprir mandamento é uma questão de obediência, e obedecer é uma questão de amar. Missões é uma questão de obediência, e obediência é questão de amar. De amar. Missão, movimento, o Filho amando, o Espírito amando e a Igreja amando. Amando quem? O mundo perdido. Em Marcos nós encontramos aí também o mandato de disse-lhes. Gabriel. Adriel. Amém? Vamos ver aqui se ele consegue retornar lá. Mas a ideia aqui é que o Gabriel. Ok. Acho que ele vai tentar entrar de novo aí. Aguardamos aqui. Vamos dar um intervalozinho agora, de 10 minutos. São 8h30. Vamos dar um intervalo, ele vai retornar. E aí ele dá o prosseguimento, faz a conclusão da aula. Tá certo assim? Combinado, meus irmãos? Vamos dar um intervalo, que não foi dado, enquanto regulariza a situação. Tá bom assim? Vamos tomar um copinho d'água, um café. E 10 minutinhos a gente retorna.
Adrielânia, daqui a pouquinho a gente volta, viu? Oi, pastorzinho. Eu voltei, meu povo. Alô? Estão me ouvindo? Amém. Tem crente aí ainda? Estão me ouvindo, gente? Vocês? Ah, que bom. Pastor Luciano, pelo amor de Deus, me perdoe, meu filho. O meu celular descarregou, viu? Ah, descarregou. Eu estava conectado aqui no notebook para que ele mantesse uma carga, mas de repente ele parou, né? Então tive que colocar aqui na tomada mesmo. Meu notebook não carregou meu celular. Peço desculpa aí, viu? Tá bom, pastor, foi dado um intervalo. Tudo bem, viu? Intervalo de quanto tempo?
Vamos lá, pessoal. Tentar voltar para a gente otimizar aqui o tempo. Ok? Quem está voltando tem um okzinho aí no chat. Nós sabemos quem já está voltando. Gabriel. Café, foi tomar café. É o Moisés com a sua filha. Vamos olhar Leandro Cardoso. Estou aqui, meu pastor, viu? William, Ana Cássia, Adriano. Vamos lá? Amém, pastor? A gente já pode retornar? Que bom. Acho que todo mundo já deve ter entrado, né? Tô gostando aí do painel aí do Moisés Oliveira, viu? Esse cara é criativo demais, viu, rapaz? Muito bem. Vamos voltar, gente, tá? Eu vou retomar aqui onde nós paramos. Andrelândia, por favor, me ajude aí mais uma vez. Tá? A gente está falando sobre a missão da igreja e o mandato da igreja, a missão de Deus, gente, tá? Quero só justificar aqui, corrigir, na verdade. Pronto. Quero só corrigir aqui, gente, no slide. Aí é a missão de Deus e o mandato da igreja nos evangelhos, viu? Estava digitando aqui e errei, viu? Esse negócio de missão de igreja, missão de Deus, às vezes dá uma confusão na nossa mente, essas definições, tá? Mas assim, a gente está falando sobre a missão de Deus e o mandato da igreja nos evangelhos. Nós vimos em Mateus 28, 19, vimos em Marcos 16, 15, e agora a gente vai para o próximo slide, os dois últimos evangelhos, Lucas 24, 47, que diz assim: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, nós temos aí mais uma base bíblica de um mandato para a igreja dentro dos evangelhos. E, em último lugar, o último evangelho também nos apresenta o mandato. João 20, 21 diz, Jesus: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, assim, se você pega os 4 evangelhos, você vai encontrar a mesma vertente. A igreja foi chamada para a missão de Deus. Homens e mulheres ao longo da história foram chamados a se envolver na missão de Deus. Não tem para onde eu correr, né? Se
sou discípulo de Jesus, mas não tenho nenhum pingo de interesse em me envolver com aquilo que é o maior movimento de Deus na história, que é a missão, significa dizer que eu sou uma pessoa que estou com uma grande probabilidade de não ter me tornado discípulo ainda, né? De não ter nascido de novo. E a igreja precisa sim se interessar com aquilo que é o maior interesse de Deus, é a missão. E a missão de Deus é manifestar o seu amor para todo mundo e restaurar todas as coisas. Essa é a missão de Deus. E como que funciona isso aí dentro de um ambiente de igreja? Próximo slide vocês vão ver aí um gráfico, mais um gráfico, né? Eu gosto muito de trabalhar com gráfico, porque nos apresenta aí e nos esclarece mais. Então, Anderlane, se você puder passar para o próximo slide, pronto, obrigado, viu? Nós temos aí o caminho do Evangelho, tá? O caminho do Evangelho, Romanos 10, 13 ao 15. Temos aí a igreja como agente enviadora, porque a igreja é uma agente enviadora, ela é a ferramenta de Deus, uma das ferramentas de Deus para cumprir a sua missão. A igreja faz o que? A igreja envia. Né? A igreja envia. Como ouvirão se não há, né, quem pregue, como pregarão se não forem enviados. Como pregarão se não forem enviados? Então a igreja ela envia, ela é uma agente enviadora. Você vê o bonequinho aí, o camarada foi enviado. E ele foi enviado para quê? Pregar, gente. Pregar. Você é enviado para pregar. E pregar o evangelho. Tem gente que está turistando na missão. Tem gente que está viajando na missão. O interesse dele é só conhecer uma cultura nova. O interesse dele é só conhecer uma língua que não é a dele. O interesse dele é conhecer uma paisagem bonita, né? Um lugar mais bonito de onde ele mora, do que ele mora. Tem gente que não entendeu o que é missão, gente. Missão não é turistar. Missão não é questão de você conhecer uma cultura apenas. Você vai conhecer lugares bonitos. Mas missão tem um propósito, o propósito é pregar. Quando Paulo tem o sonho de um macedônio dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo tinha que passar, mas não era só passar, existia uma razão pela qual ele tinha que passar, era ajudar aquele sujeito, era ajudar um povo, era ajudar uma nação. Aconteceu, queridos, aconteceu que o evangelho chegou na Europa, né? Tudo movido por uma visão de Deus. Tudo que hoje homens e mulheres precisam ter é uma visão de Deus, uma visão que nos mova para a missão, não uma visão que nos mova para uma vida cômoda, né? Uma vida relaxada, uma vida tranquila apenas. Mas Deus quer nos tirar dessa zona de tranquilidade, para essa né? Essa zona aí, né? Que a gente está acostumado a viver. O meu interesse, gente, aqui no final desse treinamento aqui missionário, é que Deus faça comigo e com você a mesma coisa que a mãe águia faz quando o bebê águia está lá no ninho e ele não quer voar. Ele quer sair de lá porque está tudo muito tranquilo, muito confortável, quentinho, né? Tem comida todo dia no bico e ele não quer. Aí o que acontece? A mamãe águia ela tem uma ideia. E isso é fato, viu, gente? Isso aqui não é história, não. Isso é verdade. O que eles fazem? A águia, ela cria, ela faz os ninhos em galhos espinhosos, né? Galhos espinhosos, em espinheiros. Só que ela preenche aqueles espinhos com folhas, né? Para que os espinhos não machuquem, né? Os filhotes. Só que ela tem um propósito naquilo. Tem um propósito. Presta atenção. Quando chega o momento, a fase da águia bebê, sair do ninho e voar, aprender a viver, aprender a se alimentar por si mesma, o que ela faz? Ela não quer sair de jeito nenhum, é muito natural que não queira. Ora, se você está na igreja, tudo muito fácil, você escuta a mensagem que edifica a sua fé, por que você quer sair para evangelizar? Não, você está indo para a igreja já. Muito bom, né? Ficar sentado, igrejas hoje estão climatizadas, tem aquela poltrona aconchegante. Quer sair daquilo ali? Tá tendo música boa, tá tendo pregação boa, alguém tá orando por você, alguém tá ministrando sobre a vida de você. Você quer sair dali? Não quer sair não, é muito cômodo, é muito fácil. Porém,
Quando o filhote não quer sair do ninho, uma mãe águia, ela começa a tirar as folhas. Ela vai tirando as folhas, uma por uma daquele ninho que foi feito em galhos espinhosos. Sabe o que acontece? Os espinhos começam a tratar. Os espinhos começam a perfurar. Os espinhos começam a machucar. E aquele filhote águia, ele não tem outra alternativa a não ser sair daquilo. O meu desejo, gente, é que durante esse treinamento de vocacionados, Deus começa a tirar as folhas que te mantêm num ambiente confortável. Deus começa a tirar as folhas do ambiente que te mantém numa zona de conforto, em que tudo gira em torno de você, que tudo gira em torno de mim, e que no final das contas o maior beneficiado sou eu, o maior beneficiado é você. O meu desejo é que todas as folhas saiam a ponto de nós não suportar mais viver a não ser a vontade de Deus, de viver a não ser os planos de Deus para as nossas vidas. Deus está te convidando para voar, Deus está te convidando para sair, Deus está te convidando para ter novas experiências, fazer o que esse camarada está fazendo, tá? Saindo, sendo enviado para pregar o evangelho. Mas eu não sei. Minha filha, meu filho, pelo amor de Deus, você não precisa ser formado em teologia para aprender a falar de Jesus. O cego de nascença, quando foi curado e foi interrogado pelos religiosos, quem foi que te curou? Ele não sabia, ele não tinha estudado sobre a teologia cristocêntrica, ele não sabia quem era, ele não viu nem Jesus quando abriu os olhos, porque Jesus já tinha saído. Mas quando ele foi interrogado pelos religiosos, a resposta dele foi: olha, eu não sei quem foi que me curou não, mas de uma coisa eu posso afirmar para vocês: eu era cego, mas agora eu vejo. Eu era cego, mas agora eu estou vendo bem direitinho. Ou seja, fale o que Deus fez na sua vida. Conte o seu testemunho pessoal. Pessoas vão ser impactadas só em saber o que Ele fez na sua vida. Conte quem era você antes de conhecer a Cristo. Conte como você conheceu a Cristo. E conte quem é você agora depois que conheceu a Cristo. 3 pontos. Testemunho pessoal. Quem era você? Conte tudo que você fazia, as desilusões da vida, as frustrações da vida. Em seguida, diga como que Cristo te encontrou, se foi numa igreja, se foi uma visita, se foi através de um acidente que você levou, enfim. Conte como que foi o seu contato com Cristo. E conte quem que é você hoje, que a tua alma é satisfeita. Você não precisa mais correr freneticamente atrás de coisas, sabe, coisas momentâneas, circunstanciais. Você encontrou nele tudo que a sua alma precisava. E pregue, né? Fale do evangelho. Conte as boas novas. Porque enquanto você prega, pessoas vão ouvir, tá? E a gente vai aqui, ó, ouvir, e essas pessoas vão crer, depois vão invocar, serão salvas, serão agregadas a um corpo, e ela vai ser quem? Vai ser enviada. O salvo vai ser enviado. Pode passar. Definindo a missão de Deus e a missão da igreja. A gente está concluindo, viu, gente? Definindo a missão de Deus e a missão da igreja. A gente tem aí, ó, alguns pontos, tá? O propósito principal da igreja é glorificar a Deus. Pedro, né, fala sobre isso. Tudo deve ser para a glória de Deus. Nós temos também algum objetivo, um propósito, um objetivo e alguns objetivos específicos, tá? Singulares, né? Alguns objetivos aí alternados. Mas temos um propósito e é glorificar a Deus. Qual o objetivo da igreja? Ser a imagem de Cristo. O meu propósito é glorificar a Deus. O meu objetivo é ser a imagem de Cristo, ser parecida com o meu Senhor Jesus. Mas nesse processo de ser parecida com Cristo aí, eu tenho algumas outras funções. Em relação a Deus, eu adoro. Em relação aos membros, aqueles que fazem parte da minha comunidade cristã, eu desfruto de comunhão, de edificação e de serviço. E em relação ao mundo, eu faço práticas de evangelismo, de discipulado, de testemunho e de justiça social. Essas são as missões da igreja, tá? São as missões da igreja. O propósito da igreja é glorificar a Deus. A missão da igreja é ser imagem e semelhança de Cristo. E as missões da igreja é adorar a Deus,
é ter comunhão com o corpo de Cristo e evangelizar o mundo. Simples, gente. Simples. Muito fácil de entender isso aqui. Propósito, glorificar a Deus. A missão, ser a imagem de Cristo, né? Essa é a obra que Deus está fazendo na minha vida. Transformar a minha existência, transformar o meu caráter, a minha personalidade. E enquanto Ele me transforma, eu tenho objetivos, eu tenho missões. Eu tenho missões. Adorar a Deus, desfrutar de uma comunhão e evangelizar o mundo. Próximo ponto aí, a gente está quase concluído. Eu não vou me estender aqui, tá, gente? Eu vou passar desse ponto aqui, o chamado essencial da igreja. Nós vimos um pouco por alto aí sobre Mateus 28. E vamos para o próximo ponto, porque aí a gente vê a questão da plantação de igrejas, né? De novas igrejas. O objetivo final das missões é que novas igrejas sejam plantadas. Mas passei, Andrelândia, eu quero citar aqui, estamos concluindo já, eu quero fazer a citação de que Tim Keller, ele fala algo muito importante. Nada mais. Os armas evangelísticas, programas de impacto evangelístico, ministérios para-eclesiásticos, multiplicação de megas igrejas, consultoria por comunidades cristãs, programas de revitalização de igrejas. Nada mais, nada mais terá o impacto consistente e amplo da plantação de uma nova igreja. Tudo que eu faço, gente, tudo que eu faço em uma comunidade é fazer com que igrejas possam emergir, né? Igrejas possam nascer. E quando eu digo igrejas possam nascer, vidas serem transformadas. E vidas sendo transformadas é igrejas sendo plantadas. Esse é o principal propósito. Se você quer fazer uma escola de missão, se você quer estudar sobre missão, eu te aconselho, estuda sobre plantação de igrejas. Lê livros sobre plantação de igrejas. Próximo ponto. Missão é a obra de Deus confiada à igreja que, seguindo o exemplo de Cristo, proclama por palavras e ações o reino de Deus, chamando todos ao arrependimento e fé em Cristo, ensinando-os a serem discípulos dele, integrando-os em igrejas locais. Uma boa definição do que é a missão, gente, tá? E a obra de Deus. Próximo ponto, a gente chega na conclusão. E eu concluo aqui dizendo, né? A missão não é antropocêntrica, ou seja, ela não nasce no homem e não termina no homem. Ela também não é eclesiocêntrica, porque ela não nasce na igreja e nem termina na igreja. E ela também não é agenciocêntrica, porque ela não nasce numa agência missionária e ela não termina numa agência missionária. Ela é teocêntrica, porque ela nasce em Deus e ela termina em Deus. Missão é uma obra essencialmente de Deus. Grave isso aí na sua mente, tá bom? Ela é de Deus. E se ela é de Deus, vai dar certo. Vai dar certo. Eu concluo aqui, meu pastor, meu amigo, meu companheiro, meu compadre, meu coraça, meu sertanejo. Eu concluo aqui, tá bom? Não sei se o senhor vai passar para o ponto aí de perguntas, mas eu estou à disposição, viu? Caso haja perguntas, se eu não souber, o pastor Luciano responde, porque ele sabe. Amém. Já temos uma pergunta aqui, que foi feita um pouquinho mais atrás, pelo nosso irmão Cássio Barreto, que é o veio do pastor Rosenberg, viu? Você esqueceu que para hoje, não foi? Tá negando as... Meu Deus do céu. A pergunta dele é a seguinte: mesmo que um lugar tenha uma cultura igual à outra, é necessário uma estratégia diferente para cada uma delas? Ou a estratégia de uma pode ser inspirada em outra? Muito bem, né? Eu quero agradecer a ele. Entendi, viu, pastor? Quero agradecer a pergunta, né? Deus abençoe a vida desse missionário aí, esse coraça do sertão. Gente, ó, existe
um plano de fundo em tudo que a gente faz nas missões. Tudo deve trazer glória ao Senhor e salvação de vidas, né? Esse é o plano de fundo e essa é a essência das nossas missões. É o propósito, né? Porque essa é a missão de Deus. Porém, quando você está em uma comunidade, você está falando de pessoas. E quando se fala de pessoas, de cosmovisões, de culturas, de sua própria cultura familiar, pessoal, né, regional, enfim. Então, assim, pode ser que uma ferramenta funcione como funcionou em uma comunidade e funcione em outra comunidade. Isso é muito relativo. Posso padronizar. Aquilo que deu certo aqui vai dar em qualquer lugar. Por mais que seja a mesma cultura, por mais que sejam pessoas que tenham a mesma religião, eu não posso padronizar porque é uma questão relativista demais. A gente está falando de reino, né? Está falando de Deus, ele vai nos direcionar em cada momento da vida. Não é, a missão não é uma estrutura já toda feita e que eu vou trazer ela para qualquer lugar e vai se encaixar em tudo que é lugar, de forma alguma. Nós temos muitos exemplos, né, de pessoas que, por exemplo, nós trabalhávamos aí em Caicó, lá na Barra da Espingarda, a gente usou estratégias que não funcionou lá nos Cachos, né? Não funcionou. Mesma cultura, mesma crenças, pessoas religiosas, como as duas eram religiosas, mas houve ferramentas que funcionaram em uma e que em outra não funcionou. Em uma tinha muitas crianças e em outra não tinha muitas crianças, né? Então, assim, eu não podia desenvolver um trabalho infantil numa comunidade que não tinha criança, mesmo sendo uma comunidade muito parecida. E eu não poderia desenvolver um trabalho musical em uma comunidade que não tinha pessoas interessadas em estudar música. Então, assim, cada comunidade tem as suas necessidades. E eu preciso estar sensível, gente, sensível. E como eu busco essa sensibilidade? Comunhão com Deus. Ele vai dar as estratégias certas para os lugares certos, os momentos certos. Esse aqui, eu pego aqui, deixa eu ver aqui. Alexandre Reis. A irmã Suzana, esposa do Elias. Certo. Missionário, minha pergunta é: quando já existe uma igreja implantada e evangelizada e não vemos a conversão, o que fazer? Espera aí, deixa eu entender melhor aí. Repete, por favor, pastor. Repete, por favor, pastor. Missionário, minha pergunta é: e quando já existe uma igreja implantada e evangelizada e não vemos a conversão? Eu não sei se é a conversão de mais almas ou a conversão da própria igreja. Pois Precisa eu também estou especificar aí em o que ela quis. dúvida. Eu também estou em dúvida nisso aí, né? Ah, de almas. Será que é de almas, pastor, então? Bom, eu vou responder como se fosse de almas, tá bom? Você está numa igreja e essa... Adriel, ela botou aqui no chat. Cadê a alma? Ah, pronto, no caso, ela está contando aí o fato de uma igreja, ela está plantada dentro de uma comunidade e essa comunidade não está mais tendo conversão, né? A igreja não está crescendo, quantitativamente não existem conversões, né? E almas não estão sendo rendidas a Cristo. Por quê, né? O que aconteceu? Bom, gente, isso aí é uma questão muito até complicada de responder, viu? Porque, assim, podem existir aí várias problemáticas, né? Pode existir as problemáticas de que a igreja ela não está mais envolvida nesse plano, no plano de multiplicação. Pode haver a possibilidade da igreja ela estar enferma espiritualmente, por isso ela não está reproduzindo porque existem problemas interiormente no âmago da igreja, né? Problemas entre si, problemas na comunhão, na congregação. Pode haver também problemas na vida, na comunidade, em que se a igreja ela vive um contexto completamente
diferente, né, do que de fato ela deveria viver, né, um mau testemunho, ela não lida com a comunidade, ela não vive a vida da comunidade e a comunidade não se sente nem um pouco interessada em participar da vida da igreja. Eu não vou participar de uma igreja que não quer saber de mim, né? Então aí existem várias problemáticas, viu, Suzana? Sinceramente, eu não sei te dar uma resposta assim que venha te satisfazer, né? Que venha te satisfazer, mas existem essas possibilidades. Estou te apresentando algumas possibilidades, tá bom? Possibilidade que a igreja deve ter perdido o plano da missão, ela não está mais engajada na missão, a problemática que ela está ali, está muito acomodada, né? Não querem sair de lá, a questão de enfermidades que a igreja está tendo que lidar, quanto à fé, quanto à doutrina, quanto à comunhão, e por isso não existe multiplicação, porque, gente, a multiplicação, ela é fruto de uma comunhão com Deus. Tudo aquilo que tem comunhão com Deus, existe multiplicação. Jesus falou que eu vou limpar para que dê mais fruto, né? Eu vou tirar o que tem que ser tirado para que frutifique. Então, assim, a igreja de Atos é um exemplo disso, né? Que eles cresciam. Eles cresciam porque estavam fundamentados na doutrina dos apóstolos, eles viviam em comunhão, no partir do pão, na doutrina, né? Então aconteceu que a multiplicação. Então, eu acredito que dá para a gente caminhar por isso, viu? Ok. Ok. Mais uma pergunta? Deixa eu ver aqui. Deus, por Deus. É isso, Adriano. Estamos aí. Muito bom. Tem aqui o Horácio, fez aqui mais um. Nos diz que o testemunho de vida é um jeito de fazer missões. E até mesmo que isso é o suficiente para cumprir o isso. É verdade ou desculpa para não fazer missões? Espera aí, pastor. Eu cortou um pouquinho. A sua voz aí está dando umas falhazinhas. Quer que repita? Quer que repita? Repete. Você pode repetir, por favor? Sim. Alguns dizem que o testemunho de vida é um jeito de fazer missões. E até mesmo que isso é o suficiente para cumprir o ID. Isso é verdade ou desculpa para não fazer missões? Que bom, né? Gostei. Entendi. Olha, gente, é o seguinte, eu não tenho a opção de não verbalizar a minha fé. Eu não tenho essa opção. Eu sei que existe aquela frase que alguns dizem, né, que supostamente foi de Agostinho, né, que pregue o evangelho, quando possível use palavras, né? Santo Agostinho. Alguns dizem que supostamente essa frase foi dele, né? Existem alguns que negam que essa frase não foi dele, mas assim, é até uma frase muito bonita, né? Pregue o evangelho, quando possível use palavras, né? É uma coisa assim muito poética, né? Aquela coisa bonita. Existe aí o lado bom e existe o lado ruim dessa afirmativa. O lado bom é que ele está falando de um evangelho encarnado, que isso deve ter. Eu preciso viver o evangelho encarnado, né? O amor encarnado, o perdão encarnado, a vida de Cristo, a semelhança de Cristo. Eu preciso encarnar aquilo que eu estou pregando. Mas existe a problemática dessa frase aí. Ele diz que quando você tiver, né? Quando você tiver a oportunidade, né? Se possível, ou seja, se não for possível, não precisa pregar. Não podemos, nós não temos a opção de não verbalizar a nossa fé, gente. Eu preciso tornar a minha fé verbalizada, eu preciso falar, eu tenho que falar. Não existe essa questão, eu estou vivendo o testemunho aqui, não vou pregar, mas eu vou viver o testemunho. Não, você vai encarnar o amor, você vai encarnar o evangelho, você vai pregar o evangelho. Eu acredito que pode ser desculpa, né? Como o irmão está dizendo, pode ser desculpa. Pode ser, eu não quero falar, né? Às vezes nem viver o evangelho de maneira íntegra, está vivendo. Aí ele ainda diz que não quer, porque... Não, gente, você não tem a opção de verbalizar. Eu sinto muito dizer isso, mas você tem que verbalizar a sua fé.
Amém, Adriel. Glória a Deus. Meus irmãos, é verdade. O crente preguiçoso assim da proclamação é muito bom. Preciso pregar porque eu já estou pregando, né? Não preciso pregar porque eu já vivo pregando. Mas que bom, Adriel, poder mais uma vez aprender, sentar para ouvi-lo. Você que tem sido de quase 5 anos, né? O mais, tem sido professor de missões para mim, esse amigo. Saudade de você, de sua família, da senhora Fran, da Sofia, Amém. tá certo? Espero muito breve termos a oportunidade de estarmos juntos. Amém? Quero agradecer a sua disponibilidade. Sei que hoje foi um dia corrido, segundo o esposo da sua irmã. Você tem um dia muito hoje, já tenho acompanhando alguns stories, né? Ave Nosso Senhor. Eu sei que foi um dia corrido, né? Procede, né? Então, meus irmãos, vamos estar orando aqui, agradecendo por esse momento. Próximo sábado nós temos o Filipenses Juninho, ministrando a nossa quinta aula sobre a questão do presente século, né? Entendendo, compreendendo esse presente século